Se você é um programador Python, muito provavelmente você já teve que importar uma biblioteca. Seja ela uma biblioteca interna do Python ou uma biblioteca externa, como o scikit-learn, pandas, TensorFlow, NumPy, Selenium ou até mesmo Flask. Mas você já parou para pensar como os imports funcionam? Como que o Python consegue importar um arquivo externo para dentro do seu projeto? Como que ele importa uma biblioteca, um módulo, um pacote, seja o que for? Quando entramos nesse tipo de debate, é meio inevitável a gente começar a pensar entre interpretado versus compilado. Como que uma linguagem como o Python faz os imports e como que uma linguagem compilada como Go, Rust, fazem esses imports? Para termos um meio de comparação aqui, vamos usar Python como sendo a linguagem interpretada e C como sendo a linguagem compilada. Se você já brincou com a linguagem C, você muito provavelmente já viu algumas linhas como essas. Include library entre chevrons.h e include entre aspas library.h. A primeira versão basicamente diz para a linguagem C incluir bibliotecas que estão instaladas no sistema. São bibliotecas que estão em diretórios que são conhecidos pelo compilador e você consegue definir quais são essas bibliotecas durante a compilação. Já a segunda versão diz para a linguagem que você quer importar um arquivo que está local no seu projeto. Se você definiu alguma função, um tipo, uma variável, uma constante, seja o que for, em um arquivo separado do seu arquivo principal, você pode definir um header e incluir esse header, e então o compilador vai fazer todo o processo de incluir dentro do binário os seus arquivos externos. Agora que a gente viu mais ou menos como funciona aqui na linguagem C, vamos para uma pequena demo para poder entender isso na prática. Aqui no nosso repositório desse vídeo, a gente definiu aqui em Other Languages, a gente definiu a nossa biblioteca e nosso projeto em C, né? Então temos aqui o cversion.c. Esse daqui é o nosso arquivo main, é o nosso arquivo que a gente vai fazer a compilação e as bibliotecas vão ser incluídas nele. Aqui a gente basicamente define o main, o padrão, né? A gente também inclui a nossa biblioteca local, que a gente criou, lembre das aspas, então é um arquivo local, que é esse arquivo aqui em cima. E a gente chama uma função que está definida nessa biblioteca. Se a gente observar a biblioteca.h, a gente tem a definição de um método, de uma função no caso. E aqui a gente também define os guards para esse método. Isso daqui é o que a linguagem define e o que ela pede para você poder fazer com as suas bibliotecas. Isso daqui garante que a gente não vai ter definições duplicadas. Por enquanto não faz muito sentido, mas daqui a pouco vai fazer sentido. Seguindo aqui a gente tem o nosso library.c. Aqui que a gente define de fato o método e como ele se comporta, o que ele faz de fato. Aqui é algo bem simples, a gente inclui o stdio para a gente ter a função printf. E aqui a gente faz basicamente um print, só para a gente poder saber que a gente está de fato, que a gente conseguiu criar a biblioteca e chamar ela corretamente. Além disso, a gente define um makefile. Esse makefile é bem simples, na verdade. O que ele faz é compilar dois arquivos. Então ele tem duas receitas aqui para fazer esses arquivos, né? Um arquivo binário e um arquivo .i. A gente também tem uma receita que basicamente limpa esses arquivos que a gente teve como output. É só uma maneira mais simples a gente limpar sem ter que ficar criando scripts ou ficar lembrando comandos. Então a gente define aqui essa receita aqui, basicamente não tem nenhum parâmetro, nem nenhum arquivo de saída. E a gente define o all, que basicamente vai compilar todos esses, vai criar esses arquivos aqui, o binário e o .i. Então a gente define aqui o arquivo main, que é aquele cversion.c, que é esse main, o target, que é o nosso binário, que é o cversion, e os arquivos objeto, que é o arquivo binário e o arquivo .i. A gente também define qual que é o compilador. Nesse caso a gente está usando o GCC. Para compilar o binário a gente faz o clássico GCC-TSO e a gente compila para
aquele arquivo binário que a gente quer. Já por arquivo .i a gente tem algo um pouquinho diferente. Aqui a gente passa também uma flag -e. Essa flag basicamente diz para o compilador parar depois que ele fizer o pré-processamento. Ou seja, quando ele expandir as macros, no caso include, define e qualquer outra macro que tem em C, a gente expande e para. Pega esse output e coloca em outro arquivo. Nesse caso é o .i. É o nosso target.i, cversion.i. E é basicamente isso que a gente tem aqui no nosso projeto. Então vamos compilar usando make. Ele fez aqui a compilação dos dois arquivos. Para a gente verificar que está tudo certo, vamos rodar aqui um cversion. Então ele fez o print, como a gente pensou. E a gente também tem aquele arquivo .i. Então vamos ver aqui esse cversion.i. Aqui você pode ver que tem algumas coisas esquisitas, tem alguns comentários e algumas coisas. Mas é interessante ver que ele define aqui aquele void myThings que a gente definiu dentro da biblioteca, como está marcado aqui. Ou seja, o include que está definido aqui em C é basicamente um copia e cola de um arquivo. Então, basicamente o que o GCC faz ali é pegar aquele header, tudo que está dentro desses guards aqui, e jogar aqui para dentro. Se a gente tivesse várias bibliotecas aqui dentro, a gente poderia ter um problema de conflito. Se tivesse a mesma biblioteca importada duas vezes, seja importando duas vezes library.h, ou ainda tendo outros headers que importam library.h, a gente poderia ter alguns problemas aqui, porque a gente teria dois void myThings. Então a gente define esses guards aqui, dizendo que se a gente não definiu esse library, a gente define ele, caso contrário ele não faz nada. Ou seja, quando ele expandir isso daqui, quando ele fizer o pré-processamento e expandir, ele só vai adicionar isso daqui caso não tenha definido esse library. Isso garante que apenas uma vez isso daqui vai ser executado. Então basicamente é assim que o C trata de bibliotecas de fato. Agora partindo para a nossa linguagem interpretada. Muito provavelmente se você já brincou um pouco com Python também, você já viu algumas linhas como essas. Não necessariamente com as mesmas bibliotecas, mas o mesmo padrão por aí. Então, import pandas spd, from tkinter import all, from math import seal. Basicamente, em Python você tem várias maneiras de importar uma biblioteca. A primeira, por exemplo, a gente pode dar um alias para um nome de uma biblioteca. Então, ao invés de utilizar no nosso projeto inteiro lá pandas, a gente pode usar pd. Então, o que a gente faz aqui é renomear esse pandas para algo que seja mais fácil para a gente utilizar no nosso projeto. A gente pode também fazer que nem na segunda linha, né, que a gente importa todos os nomes que o tkinter expõe para a gente, e a gente não precisa ficar escrevendo tkinter ou qualquer outro alias. A gente só precisa chamar a função, a classe, ou seja o que for, direto. E o terceiro, a gente faz um import seletivo. Então, ao invés de importar tudo, que nem na segunda linha, a gente importa apenas a função que a gente precisa. No caso aqui, o seal. Mas como que o Python implementa esse import, esse from? O que ele usa para poder fazer isso? Bem, o Python usa uma pequena magia negra chamada importlib. Essa é uma biblioteca interna do Python que basicamente define todo o maquinário para poder fazer imports. Ele que define como e da onde ele vai tirar bibliotecas e como fazer para importá-las e incluí-las dentro de um arquivo, por exemplo. Para a gente poder ver como funciona de fato esse fluxo, vamos pensar assim. Digamos que você fez lá um script em Python, você usou o método import, seja com ou sem o from. O que o Python vai fazer é chamar o método import, que o importlib expõe, e o que ele vai fazer em seguida é ver a variável sysmodules, que é definida lá no Python. Se você usar sys.modules, lembrando que importar a biblioteca sys, você consegue ver módulos que estão em cache. Esses são objetos de módulos que já foram importados para o seu projeto e você não precisa ficar reimportando, você não precisa ficar procurando de novo pelos módulos. Se não tiver no cache, ele segue para o próximo passo, que
que basicamente é o MetaPath. O MetaPath, ele define finders. Finders são objetos que sabem como encontrar certas bibliotecas. O que o ImportLib faz aqui é percorrer esse MetaPath, passando o caminho que você definiu no import. Então, por exemplo, o foo.bar, ele vai passar o foo e o foo.bar por todo esse MetaPath, e ele vai ver se pelo menos um finder retorna alguma coisa. No caso, o que o finder retorna é uma spec. Essa spec vai definir qual que é o objeto que consegue fazer o import daquela certa biblioteca. Caso não tenha nenhum finder que encontre isso, o que o ImportLib vai fazer é procurar nos path hooks. O que a gente tem dentro dos path hooks são basicamente fábricas. São factories que recebem esses paths e a gente cria métodos ali usando linguagem Python mesmo, e a gente procura essas bibliotecas, a gente consegue fazer ali a procura da biblioteca e retornar qual é o finder que consegue lidar com aquilo. Então, às vezes não tem um finder específico que está definido no sistema, mas a gente consegue, usando os path hooks, a gente consegue definir uma fábrica que sabe retornar o finder que consegue lidar com aquele tipo de biblioteca. O que tem dentro dessa spec? Basicamente, a gente vai ter um loader. Esse loader pode ser tanto um source loader, file loader, tanto faz. Basicamente aqui a gente tem várias maneiras de definir um loader, cada uma com sua especificidade, mas basicamente o loader é o que é responsável aqui por pegar esse código-fonte, esse arquivo, seja o que for, pegar ele, executar e retornar alguma coisa que vai ser basicamente os dados ali de dentro, variáveis, funções, métodos, e vai expor para o Python. Após isso, se você usar, por exemplo, um source loader, Python vai fazer um cache dessa biblioteca usando a extensão PyC. Essa extensão não tem muita diferença do Python em si. Na verdade, é um bytecode de Python. E esse bytecode, basicamente, ele não tem diferença de performance. Então, basicamente, se você compilar isso daí ou não, ele não vai ter nenhum tipo de ganho de performance executando métodos, por exemplo, mas ele tem um ganho de performance na hora de carregar bibliotecas. E se você já viu alguma pasta como PyCache, é ali que esses arquivos ficam armazenados. Você também pode usar alguns métodos dentro do próprio Python que vão fazer essa compilação de arquivos para arquivos .pyc. Após fazer toda a compilação, após carregar tudo ali, basicamente ele vai retornar um objeto de um módulo que o Python vai ligar esse objeto a um nome. Tomando como exemplo o pandas, esse é todo o processo que o Python vai tomar até que um módulo seja retornado pelo loader. E então, um nome seja atribuído a esse módulo. Ou seja, no nosso caso, o nome pandas vai ser atribuído a esse objeto. Assim a gente consegue utilizar essa biblioteca no nosso projeto, simplesmente chamando pelo nome do módulo que a gente quer utilizar. Com tudo isso daí, eu acho que é interessante a gente ir para uma demo. Para o projeto do nosso vídeo aqui, a gente tem também um custom importer. Então, basicamente aqui, para quem eu não citei anteriormente, mas para o Python, quando a gente junta um loader com um finder, a gente tem um importer, basicamente. E basicamente esse importer vai ser usado para importar arquivos JSON. Assim como o JavaScript faz, que você consegue importar diretamente um arquivo JSON, aqui no Python a gente quer fazer algo semelhante. Então a gente definiu aqui esse arquivo JSON test, que é basicamente um arquivo JSON bem simples. A gente tem aqui as chaves, a gente tem esse teste1 com o valor 1 e o teste 2 com esse subobjeto, vamos dizer assim, com A e C. É só para a gente poder ver como que a biblioteca vai importar e esses níveis vão fazer diferença em algum momento. Bom, aqui o nosso importer está definido dentro dessa função main. Basicamente a gente tem várias coisas aqui, mas a parte mais importante, onde a gente vai começar de fato a pensar, é essa parte aqui. Então a gente vai usar ambos os métodos, tanto com metapaths quanto com os path hooks. A gente vai começar pelos metapaths. Então, basicamente em sys, a gente tem esse metapath, que é basicamente uma lista com os finders.
e a gente insere, né, ele lá no meio. A gente poderia usar um append também, tanto faz. Aqui embaixo a gente faz o import do JSON, a gente chama ele pelo nome. Como a gente lembra lá pelo fluxo, o Python vai verificar lá os sysmodules, vai ver que não tem, e ele vai verificar aqui cada um dos finders. Então ele vai entrar lá no finder. Esse finder ele implementa o MetaPathFinder, que é uma classe abstrata dentro do Python lá, que você consegue, que você precisa, né, implementar algumas funções. No caso, a única que é de fato requerida aqui é esse findSpec, que recebe basicamente um full name, um path e um target. Mas a única coisa que a gente vai precisar aqui, para o nosso caso, é um full name, né, que no caso é o nome que você usa na hora de importar. Então, se fosse pandas, por exemplo, você ia ter lá pandas. A gente procura o arquivo JSON, a gente usa aquele full name ali, .json. Se a gente consegue importar, consegue encontrar o arquivo, né, e a gente sabe que tem um loader que consegue carregar aquele arquivo, a gente retorna uma spec, que a gente pode usar ali de dentro de alguns úteis lá de dentro do import lib, como esse daqui. Caso contrário, a gente retorna none, e ele vai para o próximo finder. E a gente definiu esse loader aqui embaixo, né? A gente tem duas versões do mesmo loader, basicamente. O source loader, que é esse daqui, é aquela versão que faria a compilação para o bytecode. Aqui seria uma ideia de como ficaria isso, né, em Python. A gente precisa definir dois métodos. Primeiro é o getFileName. Basicamente ele recebe full name e ele retorna o caminho do arquivo. E a gente precisa definir também esse getData. Esse daqui é o que vai retornar um código, pode ser um objeto específico ou uma string, do qual o Python vai fazer o parse e vai fazer o cache lá usando o PyC. Aqui a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia pegar aquele caminho que foi retornado pelo getFileName, então ele passa aqui como um parâmetro. A gente pode abrir esse JSON, carregar ele, transformar ele numa string, né, porque ele vai retornar um dicionário, o JSON.load retorna um dicionário. E o que a gente faz é atribuir esse valor a uma variável. Aqui é código Python mesmo na string, então isso aqui seria uma variável data em Python. A gente não vai utilizar isso daqui, a gente vai utilizar esse segundo aqui. A gente tem um construtor para o file loader, que basicamente recebe o file name, o full name, perdão, e o path, e a gente define aqui propriedades, né? A gente também tem um getData, mas isso daqui não é obrigatório, isso daqui é só uma função auxiliar que a gente criou aqui para poder pegar os dados de dentro do JSON. Esse getSource, ele é obrigatório, mas no caso aqui a gente não precisa utilizar ele, então a gente retorna uma string vazia. E o que é obrigatório aqui é o execModule. Aqui o que ele vai fazer é de fato executar o módulo. Então ele vai receber um objeto módulo que o próprio Python vai criar aqui. E a gente pode modificar esse módulo adicionando atributos, adicionando dados ali dentro para a gente poder utilizar as coisas de dentro do nosso JSON. Aqui no caso, a gente pega os dados ali usando aquele getData. A gente adiciona um metadado aqui chamado data dentro do módulo, né? Então é uma nova chave, vamos dizer assim, que a gente teria lá dentro com esses dados. E a gente também faz o seguinte, a gente pega cada uma daquelas chaves do nosso JSON e a gente seta como se fosse um atributo do módulo. Então dentro do módulo a gente vai ter, por exemplo, lá a gente tem um test1, que consegue usar o nome do módulo .test1, porque vai ser uma propriedade do módulo em si, né? Não vai ser uma propriedade só de dados, mas vai ser também do próprio módulo. Ele vai fazer para cada uma das chaves. Então vamos testar isso daqui no main.py. Então veja que ele pegou o full name, né, que é a JSON test, é aquela que a gente importou, pegou o path, e aqui ele mostrou o test1, test2 e o data, né, o JSON inteiro que a gente tem. Se a gente pegar aqui JSON test, é a mesma coisa aqui, test1, test2 e o arquivo completo. Agora se a gente for pensar aqui nos path hooks, aqui a gente primeiro faz um print aqui do syspath, que basicamente onde o Python guarda todas as localidades que tem bibliotecas, módulos que ele pode importar.
Aqui são tanto diretórios internos, como o site packages, dist packages, por exemplo, como também o diretório atual, né, o diretório local do seu projeto. Então a gente faz aqui um print e a gente adiciona aqui nos path hooks o nosso hook, que é essa função aqui. Basicamente o que ele recebe aqui é o caminho. Então é um daqueles caminhos do syspath, né? Porque o Python ele vai iterar sobre o syspath e vai adicionando aqui esses caminhos. E aqui você tem que fazer toda a lógica de qual finder você vai utilizar para cada caminho específico. Então aqui no caso, como a gente só quer importar o JSON que está localmente, a gente só verifica se o caminho é igual ao caminho atual. Se sim, ele retorna o JSON Finder. Caso contrário, a gente produz aqui um erro, que é esse import error, dizendo para o Python para ele ir para a próxima factory e continuar tentando ali. Depois que a gente fez aqui o insert, né, nos path hooks, a gente precisa limpar o cache, fazendo com que o Python adicione de fato esse path hook ali. Para isso, basicamente a gente usa esse path importer cache.clear. Então vamos fazer de novo aqui. Então veja que ele printou aqui o syspath. Então aqui são vários locais, aqui em lib, lá em /user/lib, dist packages, o diretório atual. Aqui é o do nosso hook, a gente encontrou lá lá no hook, lá a gente viu que é o diretório atual e a gente passou o JSON Finder e aqui ele executou de novo o Finder e depois carregou a biblioteca como anteriormente. Agora que a gente sabe como que o Python de fato faz os imports, como que os importers são definidos, como que a gente consegue executar eles, como que a gente faz a parte de finding and loading das bibliotecas e módulos no Python. Existem alguns truques que a gente consegue usar durante o desenvolvimento de um script, de um software em Python, que pode não ser algo comum, né, algo que você vai usar no dia a dia, mas tem alguns momentos que você acaba precisando de certos truques para poder importar módulos dentro do Python. Então aqui vão alguns truques que eu uso, que eu já usei em alguns momentos, e que você pode acabar utilizando e precisando em algum momento. Bom, agora aqui no nosso diretório do projeto, né, a gente tem alguns auxiliares aqui, né, algumas partes que a gente poderia utilizar também no dia a dia com Python ou em alguns momentos específicos, na verdade. Bom, a gente definiu aqui, por exemplo, uma biblioteca bem simples. Toda vez que você for definir níveis de bibliotecas, né, de pacotes em Python, você tem que usar esse init.py. O init.py não necessariamente ele tem que ser vazio, muitas pessoas acabam usando ele vazio. Você pode usar ele vazio, mas você também pode definir coisas dentro desse init.py, a gente já vai ver. E a gente também definiu aqui um lib sem o init. A gente tem só esse mylib, que é um print pequenininho ali. E a gente também tem uma biblioteca interna com o init aqui, que esse init aqui não tem nada. Isso aqui vai fazer mais sentido pra frente aqui. Então beleza, a gente definiu essas duas bibliotecas. Vamos ver como é que a gente faz a compilação de arquivos .pyc, né? Então a gente tem aqui aquele PyCache que foi criado. E a gente tem aqui um arquivo teste bem simples, esse teste em PyC. Algumas das maneiras de compilar isso manualmente, caso você esteja fazendo projeto específico, aí, algo que precise. Aqui tem um pequeno script. Você poderia utilizar essa biblioteca interna aqui chamada compile, que basicamente se chama assim. Você usa o Python M com o test.py. Ou você também pode usar dessa forma aqui com o pycompile. Se você executar, ele vai fazer a compilação. Deixa eu remover aqui o PyCache e executar novamente. Veja que ele criou aqui o PyCache. Se a gente for ver aqui dentro, tem aquele teste. E aqui a gente tem aquela nomenclatura que ele dá, que ele nomeia aqui como CPython e a versão do Python. Então essa aqui seria uma maneira de você executar, né, que você manualmente pré-cachear, vamos dizer assim,
bibliotecas e coisas do tipo. Outra coisa que a gente poderia usar é aquele import, Python import. Então você consegue utilizar aquele import diretamente aqui. Então, ao invés de você fazer aquele import clássico usando algo tipo import lib ou from lib import opa, você pode usar assim para ter um import inline em uma biblioteca, como é feito em Lua, por exemplo, o antigo ESM, né, o ECMAScript, né? Então você conseguiria fazer da mesma forma o import usando isso daqui. Quer dizer que ele retorna um módulo que a gente consegue acessar o nome aqui e assinar, né? A gente consegue colocar esse nome dentro de uma variável e chamá-lo novamente. Então, se a gente fizer aqui Python import, a gente consegue chamar ali o opa, que está dentro daquela biblioteca nossa. Bom, a gente também consegue usar o import lib, no caso, né, diretamente aqui. Então a gente também conseguiria fazer da mesma forma que a gente usou aquele import, a gente poderia utilizar, por exemplo, o ponto import module e depois chamar o opa da mesma forma. Isso faria algo parecido. No caso do import, né, como a gente tinha dito lá, em relação a gente tem algumas maneiras de fazer import. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso lib lá. Então a gente tem in lib, a gente tem a parte chamada mylib. Então dentro de mylib a gente define esse opa. Se a gente executar esse python import.py, ele vai chamar o opa. Dentro aqui do import, né, a gente tem o lib. E a gente tem, por exemplo, aqui no init, a gente tem o eta. Então, no próprio init, a gente pode definir alguns métodos que também vão ser acessíveis, né, que para os outros scripts, né, os scripts que estão acima da hierarquia aqui. Então, a gente conseguiria importar tanto o eta quanto o opa, que também é exportado aqui. Então, vamos testar aqui. O opa funcionou. Vamos usar aqui o eta. Então, os dois aqui mostraram tranquilamente. Algo que é bastante útil, na verdade, aqui, que a gente pode utilizar é essa variável especial aqui chamada all. Basicamente, ela que define quais nomes vão ser expostos quando você faz o import com a estrelinha no final. Basicamente, isso daqui você define nomes que são possíveis ali, né? Nomes que você consegue importar ou não. No caso aqui, quando a gente faz um import com all, a gente só retorna o opa. Ou seja, mesmo que o eta tá aqui, só o opa vai ser de fato importado quando a gente fizer aquilo ali. Então, teoricamente, a gente teria um erro aqui. Então, veja que o eta não foi possível encontrar porque a gente não exportou ele, vamos dizer assim. Se a gente quisesse, por exemplo, exportar ele também, a gente colocaria aqui o eta e a gente faria da mesma forma. Existe mais um pequeno truque que você pode utilizar nos seus scripts. Esse é bastante útil, na verdade, que é manipular o syspath. Então, basicamente, o que acontece, né? Como o syspath define locais onde tem bibliotecas, às vezes você faz o clone de uma biblioteca localmente, sem instalar de fato, e você quer testar, debugar, fazer alguma coisa, mas você não quer instalar no seu sistema, às vezes é algo temporário, você não quer ter tudo aquilo ali no seu sistema e depois ficar difícil de remover. Você pode manipular o syspath para ele poder procurar em certos locais que essa biblioteca está. Então, aqui, por exemplo, a gente tenta, né, importar o innerlib, só que não vai encontrar. Por quê? Porque isso daqui não tem o init.py lá. A gente não consegue importar diretamente o innerlib, porque, obviamente, não está acessível, né? Então a gente não consegue encontrar ele porque não tem o init, e também porque ele não está na mesma hierarquia. A gente não consegue entrar numa pasta e entrar em outra. Então isso aqui não é exposto ali no syspath. Então o que a gente poderia fazer? A gente pode inserir no syspath o caminho dessa biblioteca
no caso libinit, ou seja, dentro do syspath, ele também vai procurar dentro daquela pasta libnoinit. E como dentro daquela hierarquia tem uma pasta dentro com o init, ele consegue encontrar o arquivo e consegue carregar a lib. Então, só para deixar aqui um pouco mais claro, aqui no lib, no init a gente tem o innerlib, e dentro de innerlib a gente tem o lib. E é isso daqui que ele vai importar. Então ele vai importar esse AA que está aqui dentro, que não era acessível antes porque ele não tinha o init.py. Mas agora a gente teoricamente consegue. Ele não conseguiu importar antes, não conseguiu. A gente adicionou no syspath e ele conseguiu chamar o AA. O último truque interessante que a gente poderia fazer aqui é manipular uma variável de ambiente chamada PythonPath. Então basicamente a gente faz a mesma coisa aqui, né? Então a gente consegue, a gente não consegue na verdade, né, diretamente importar de lib no init, encontrar aqui esse mylib, já que ele não tem lá o init, né? E a gente também não consegue encontrar daqui de dentro innerlib e o lib, porque está em uma hierarquia diferente em uma pasta que não tem o init.py. Então o que a gente pode fazer? Antes de executar o Python, a gente pode utilizar esse caminho aqui chamado PythonPath, e a gente pode passar para ele o caminho como se a gente estivesse manipulando o syspath. Isso daqui na verdade vai ser adicionado ao syspath. Então a gente passa essa flag aqui, vamos dizer assim, ele vai ser adicionado no syspath e a gente vai conseguir então importar a biblioteca sem precisar instalá-la de fato. A gente consegue chamar diretamente assim. Se a gente fizesse sem usar isso, você vai ver que ele não consegue encontrar porque não está na hierarquia, não está no syspath. Mas dessa forma a gente consegue passar e ele consegue executar. Existem vários truques que você pode utilizar usando o import lib, o Python no geral, para fazer seus imports um pouco mais dinâmico. Vale ressaltar também que os imports, na real, não são apenas comandos que você executa só lá no começo do arquivo. Vale ressaltar também que os imports, na real, não são apenas comandos que você executa só lá no começo do arquivo. Você pode importá-los em outros momentos, mas existem momentos que não faz sentido você importar da maneira convencional do Python, né? Usando a keyword import. Então, acho que esses truques são interessantes. Existem alguns momentos que você vai acabar precisando de alguma coisa semelhante a isso, seja para fazer um experimento, seja porque sim. Mas, bom, espero que tenha ajudado. Muito obrigado a todos. Falou!